Vamos começar orando. Feche seus olhos, recline sua cabeça, apresente você, apresente sua família diante do Senhor neste momento e vamos estar orando em nome de Jesus. Pai bendito, Deus amado, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos pela tua graça e misericórdia que tem nos alcançado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir neste momento que o Senhor esteja, Pai, ministrando aos nossos corações, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada um destes que estão assistindo e que assistirão em outro momento. Que o Senhor possa ser exaltado, Pai, em nosso meio. Que o Senhor possa ser exaltado, Pai, nas nossas vidas e que nós possamos cada vez mais aprender mais de Ti, ó Deus. Fala conosco nesta manhã. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, Rogismar. Que bom que você está aqui, estava sentindo sua falta. Faz tempo que você estava ausente da nossa sala, né? Mas que bom que você está de volta. Vamos abrir então nossa Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo de número 8. E vamos fazer a leitura do texto sagrado. João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler dos versos 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Vamos fazer uma recapitulação breve de algumas coisas que nós vimos, de algumas coisas que nós aprendemos, né, no Evangelho de João até o momento. Nós aprendemos lá no capítulo 1, que Jesus ele é a essência de todas as coisas. Jesus é a essência da criação, Jesus é a essência da vida, Jesus é a essência do discipulado, Jesus é a essência da pregação. Jesus precisa ser a essência de todas as esferas de relacionamento da nossa vida. Quando Jesus, nós colocamos ele como essa primazia, como essa essência, como primeiro de todas as coisas na nossa vida, tudo tende a fluir de forma mais tranquila. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós nos relacionamos com pessoas pecadoras. E por nos relacionar com pessoas pecadoras, nós nos magoamos, né? Nos ferimos muitas vezes. Mas quando nós colocamos essa expectativa diante de Jesus, quando nós colocamos essa esperança de um relacionamento abençoado e perfeito na presença de Jesus, as coisas tendem a fluir de forma mais natural, de forma mais tranquila, de forma mais direcionada pelo Senhor. Então Jesus ele é e precisa ser a essência de todas as coisas. Visto que o meu testemunho precisa evidenciar a essência de Deus em mim. Essa é a frase que nós estamos estudando, estamos aprendendo ao longo do ano, né? E nós vimos também que nós devemos dar testemunho de Jesus. No capítulo 1 ainda, nós vimos que André, ele era discípulo de João Batista,
Quando ele encontra Jesus, ele começa a seguir a Jesus e imediatamente ele volta e apresenta Jesus para o seu irmão, Simão Pedro. Então, nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas, nós precisamos dar testemunho de Jesus para as pessoas. Um outro exemplo disso está lá no capítulo 4, na mulher samaritana. Que a mulher samaritana, quando ela escuta Jesus, ela imediatamente entra dentro da cidade e anuncia: olha, encontrei alguém que sabe tudo da minha vida, acho que ele é o Cristo. E imediatamente as pessoas vão ao encontro de Jesus. Então nós aprendemos que precisamos dar testemunho, precisamos falar, precisamos apresentar Jesus às pessoas. Por quê? Porque nós somos fonte. Jesus quer fazer de nós fonte de águas vivas. Jesus quer fazer de nós fonte de águas vivas. Fonte de águas onde as pessoas encontram refrigério, onde as pessoas encontram sustento, onde as pessoas encontram paz, aconchego, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Nós precisamos ser agentes de cura no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Por quê? Porque nós somos a essência, nós temos em nós a essência do Criador, a essência de Jesus, tá certo? Então nós precisamos evidenciar isso dessa forma, né? E aí nós chegamos então nesse texto que nós lemos. E por que eu usei essas expressões nessa recapitulação? Porque nós vamos refletir um pouquinho a respeito de uma inclusão pelo amor. Não uma inclusão por aceitação, não uma inclusão social pela imposição, não uma inclusão social porque o governo está impondo, não uma imposição social porque as pessoas, isso é normal, mas uma inclusão social em amor. Esse texto nos ensina a respeito disso. E se nós temos em nós a essência de Cristo, nós precisamos amar. E nós refletimos sobre isso na quinta-feira, né? Onde o dom supremo ele é o amor, lá em 1 Coríntios 13. E nós precisamos então amar uns aos outros. E para amar uns aos outros, tem algumas verdades que nós aprendemos nesse texto e que nós queremos explanar, nós queremos refletir um pouquinho nessa manhã. Primeira verdade que eu aprendo nesse texto de João, capítulo 8, dos versos 1 ao verso 11. Não se deve expor os outros. Não se deve expor os outros. Olha o que acontece nos versos 3 até o verso 5. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todo mundo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Olha a exposição. Pegou a mulher que já estava ali envergonhada pelo seu erro, pelo seu pecado, colocou ela de pé no meio da multidão, apontou o dedo na cara dela e, além disso, como se não bastasse, expôs o erro, expôs o pecado na frente de todo mundo. Não é assim que anunciamos o amor. Não é assim que demonstramos o amor. Não devemos expor as pessoas ao ridículo dessa forma. Nós aprendemos, quando estudamos a respeito de liderança, que os erros precisam ser tratados no particular e os acertos precisam ser exaltados no meio do povo, do público. Precisa ser mostrado os acertos. Nós precisamos exaltar as pessoas quando elas acertam, mas quando erram precisam ser tratadas no particular. No particular. Não podemos expor as pessoas desse jeito. Olha que humilhação. E é interessante porque quando nós olhamos para a figura de André, lá no capítulo 1, né, quando ele encontra Jesus, ele vai imediatamente e conta para Simão Pedro, ele fala: achei o Messias. Quando nós olhamos para a figura da mulher samaritana, quando Jesus tem um encontro com ela, quando tem aquele diálogo ali na fonte,
que ela fica na dúvida qual é o local certo de adoração, quando Jesus diz, olha, o local certo de adoração é a sua vida, porque Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando teve esse diálogo e apresentou ali a vida dela mesma, ela imediatamente foi até as pessoas para apresentar a Jesus como Messias. E aqui nós vemos um grupo de fariseus, de hipócritas, um grupo de covardes que vai até Jesus para expor o pecado. A intenção deles aqui não era apresentar aquela mulher a salvação, mas era expor ela ao ridículo e expor a Jesus. E aí, diante disso, eu quero perguntar para você, perguntar para mim, nos perguntar nessa manhã, como é que nós estamos apresentando a Jesus para as pessoas? Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Há muito tempo atrás, eu aprendi, e às vezes a gente aprende isso mesmo dentro da própria de cursos, né? Eu aprendi em um dos cursos que eu fiz, que às vezes é necessário que a gente apresente a Jesus de forma muito autoritária, no sentido de você vai para o inferno. O seu pecado vai te levar para o inferno. Então as pessoas vão para Jesus muito mais por medo do que pelo amor. Está errado. Está errado. Nós precisamos apresentar Jesus pelo que ele é, pelo que ele fez. É óbvio que o meu pecado me afasta de Jesus. É óbvio que o meu pecado, quando não tenho a Cristo, me condena a uma eternidade longe de Jesus. Mas esse não é o foco. As pessoas precisam aceitar Jesus pelo que ele é, como Salvador, não pelo medo do inferno. Porque se fosse desse jeito, Jesus mandava os anjos. Mandava os anjos para poder anunciar o Evangelho. Imagine você andando no meio da rua, de repente um clarão na sua frente aparece um ser reluzente de 3 metros de altura, de 2 de largura, com uma espada desembainhada, 6 asas nas costas, aponta a espada para você e te pergunta, tu quer aceitar Jesus? É óbvio que todo mundo ia aceitar. Por amor? Pelo que Jesus fez? Pelo que ele é? Não. Pelo medo daquela criatura na sua frente. Não é verdade? Então nós precisamos apresentar em amor. Não é expondo os pecados das pessoas. Não é apontando o dedo na cara das pessoas. Não é acusando as pessoas. Não é julgando as pessoas. Se você não sair dessa vida, você vai para o inferno. Não pode ser dessa forma. Tem que ser com amor. Tem que apresentar Jesus pelo que ele fez, por nós, por mim. O meu testemunho precisa evidenciar o amor de Deus. Precisa evidenciar a essência de Deus. Então nós não podemos expor as pessoas. Essa é a primeira verdade que eu aprendo aqui em João 8, de 1 a 11. Nós não podemos expor as pessoas. Nós precisamos sim exortá-las, precisamos sim chamar a atenção no particular, no secreto. Mostrar na Bíblia que a pessoa está errada. Não porque eu estou, o que eu acho. Não é isso. Não é pelo que eu acho. Né? No momento agora está uma discussão ferrenha aí e algumas pessoas estão até brigando, né, por causa da campanha do Dia dos Pais. Né? Mas isso não importa. O que importa é a Bíblia. Tá certo? Não. Vou expor? Não, vou apresentar na Bíblia. A Bíblia me diz isso. Ela é a minha regra de fé e prática. Ela é a minha regra de fé e conduta. Concordo com a propaganda? Não. Mas eu também não vou ficar expondo ao ridículo, não vou ficar fazendo campanha contrária, não vou ficar expondo de forma alguma. Anuncie a palavra de Deus. Anuncie o amor em Cristo Jesus. Fala do amor em Cristo Jesus. É Ele que transforma as pessoas, não a minha opinião. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. Não é a minha conduta. Não é o meu testemunho. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. A minha conduta, o meu testemunho, precisa evidenciar ela na minha vida. Então não devemos expor as pessoas.
Segunda verdade que eu aprendo nesse texto: Jesus confronta o erro sem expor ninguém. Jesus confronta o erro sem expor ninguém. Olha o que ele fez, né? O que Jesus faz. Jesus, lá no verso 6, diz assim: isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que ele estava escrevendo? Não sabemos. Alguns estudiosos acreditam que ele estava escrevendo ali justamente os pecados do grupo, dos acusadores, dos fariseus, né? Então ele estaria escrevendo ali, por exemplo, mentira, adultério, né? E por aí vai. Vários ali pecados que de repente aquelas pessoas pudessem estar cometendo. Mas isso são conjecturas, não sabemos exatamente o que ele estava escrevendo. Mas sabemos que ele não olhou para a mulher. Ele se abaixou e ficou escrevendo com o dedo na terra, sem expor a mulher. E na sequência, o que ele faz? Ele diz assim lá no verso 7, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ou seja, olha primeiro para você, antes de acusar as pessoas. Olhe primeiro para você, antes de querer expor as pessoas. Olhe para você mesmo. Lá na congregação eu sempre costumo dizer assim, né? Vamos olhar para o próprio umbigo antes da gente pensar em qualquer coisa. Vamos olhar para a gente mesmo. Olhe para a sua própria vida, faça essa autorreflexão, faça essa autoanálise, né? E lá em Mateus 7, versos 4 e 5, diz assim, ó, eu vou ler aqui, você não precisa abrir aí, né? Mas se quiser abrir também fique à vontade. Mateus 7, versos 4 e 5 diz assim, ó, ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Como é que você quer tirar um cisco que está no olho do seu irmão, se você tem toda uma lasca de madeira grande, esse que é o argueiro, no seu olho? Você não está enxergando direito. Como é que você quer falar alguma coisa a respeito do pecado do outro, se o seu pecado muitas vezes é maior? Olhe para a sua vida primeiro, faça essa autoanálise, porque quando fazemos essa autoanálise, aí nós somos acusados pela própria consciência, conforme eles foram, e diz lá no verso 9. Eles foram acusados pela própria consciência. Faça essa autoanálise. Precisamos fazer essa autoanálise da nossa vida. Como é que está o meu caminhar com Jesus? Eu sou pecador. Que direito eu tenho de expor o pecado de alguém? Direito esse eu tenho? Nenhum. Não é o meu papel. Então olhe para a sua vida, faça essa autoanálise, faça essa reflexão. Teve uma vez num trabalho que eu estava, né? Que chegou um funcionário novo, e o funcionário novo ganhava muito bem. E fazia a mesma coisa que outros funcionários do setor, só que ganhava mais. E aí um dia, um dos funcionários que tinha o mesmo cargo que ele, estava conversando comigo, começou a reclamar. E aí reclamando, aí o que aconteceu? Reclamando que a pessoa ganhava mais, né? Aí eu virei para a pessoa e falei assim, por um acaso você está ganhando menos do que aquilo que foi combinado com você? Do que foi acordado com você? Não. Então do que você está reclamando? Se a pessoa está ganhando mais é porque ela negociou melhor. Mas você está ganhando aquilo que foi combinado. Então olhe para você mesmo. Nós sempre dizemos para a Mirella, olhe os pontos positivos. Pare de ficar valorizando o negativo. Nossa, hoje só tem ovo para comer. Graças a Deus tem ovo, porque tem gente que só tem farinha para comer. Valorize o que tem. Não fique olhando pelo que não tem. Não fique expondo o que não tem, mas valorize o que tem. Olhe para dentro de você mesmo. Olhe para dentro da sua própria casa. Como diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, porque você não tem cuidado da sua.
Porque você não tem cuidado da própria grama. Nossa, a família do fulano de tal é tão abençoada. Será que é porque você não tem cuidado da sua direito? Será que é porque você, pai, não tem educado seu filho direito? Será que é porque você, marido, não tem assumido o seu papel como sacerdote da sua casa e exercido o sacerdócio? Será que é porque você, mãe, não tem feito o seu papel de mãe e educado seu filho? Será que é porque você, mãe, esposa, não tem feito o seu papel diante do Senhor de ser submissa ao seu marido? De estar debaixo da mesma missão do seu marido? Para de olhar as coisas que não tem, comece a valorizar as que tem. Assuma o seu papel, assuma a sua responsabilidade e faça aquilo que é seu dever, sua obrigação, sem ficar comparando, sem ficar expondo, sem ficar olhando o do outro. Jesus confrontava o erro, não as pessoas. Jesus confrontava o erro, não as pessoas. Terceira verdade que eu aprendo nesse texto. Chamavam de mestre, mas não seguiam a Jesus. No verso de número 4, diz assim: disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Os fariseus, os escribas, sempre se referiam a Jesus por mestre, mas não seguia sequer um ensinamento de Jesus. Às vezes nos proclamamos cristãos, mas não estamos seguindo a Jesus. Às vezes dissemos que somos salvos, mas não seguimos a Jesus. Às vezes chamamos a Jesus de meu Senhor, mas não o estamos seguindo. Nessa autoanálise, é importante que nós façamos essa reflexão a respeito do nosso comportamento, se ela está evidenciando a essência de Deus em nós. Nós precisamos verificar isso. Nós precisamos analisar a nossa vida para ver se está evidenciando a essência de Cristo em nós. Porque se não está evidenciando a essência de Cristo em nós, tem algo muito sério e muito errado na nossa vida. Muito errado. Chamavam de mestre, mas não o seguiam. E aí eu te pergunto, Jesus é o seu Senhor? E se você respondeu aí na sua casa, no seu coração que sim, te faço uma nova pergunta. Você tem seguido Ele? Você tem seguido os ensinamentos de Jesus? Amado de forma sacrificial, considerando o outro acima de você, considerando o outro melhor que você, levando a carga uns dos outros, pensando sempre nos outros, de forma sacrificial, sem expor ninguém ao ridículo, amando acima de todas as coisas, sem ficar espalhando fake news, sem ficar apontando o erro das pessoas, mas anunciando a Jesus, expondo a Jesus. Porque se não estamos fazendo isso, é necessário que nós tenhamos essa autoanálise para verificar se estamos seguindo a Jesus. Ou se estamos sendo hipócritas como os fariseus, chamando de mestre, mas não seguindo. Faça essa reflexão. Quarta verdade que eu aprendo nesse texto. A oração e a comunhão é a chave para o amor. Lá no verso 1 e no verso 2 diz assim, ó: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Toda vez que o texto sagrado fala a respeito de estar no monte, faz referência à oração. Jesus estava em oração. E quando ele vai para o templo, ele estava em comunhão, principalmente com Deus. A oração e a comunhão são a chave para o amor. Ah, pastor, está tão difícil amar minha esposa, está precisando orar mais por ela. Está tão difícil amar meu esposo, está precisando orar mais por ele. Mas está tão difícil orar pelo meu vizinho porque eu não gosto dele, então está precisando se converter, meu irmão. Está precisando se converter. Porque você não está seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus manda que nós amemos, inclusive, os nossos inimigos. Está difícil orar por alguém porque você não gosta?
faça uma autoanálise e verifique se Jesus está sendo o Senhor da sua vida. Verifique se Jesus está sendo Senhor absoluto nas suas escolhas, no seu comportamento. Porque nós devemos orar por todos. Nós devemos amar a todos, independente da nossa opinião. Ah, mas eu não gosto. E daí? E daí? A Bíblia manda amar. É um mandamento. É um mandamento, não é uma escolha. É um mandamento, é uma ordem. Jesus deixou uma ordem clara. Amem uns aos outros como eu vos amei. Não tem escolha nisso. Mas para amar, conforme Cristo nos ensina, a oração e a comunhão com o Pai é a chave, é a resposta. Quinta verdade que eu aprendo com esse texto. Arrependimento precisa gerar mudança de atitude. Diante de tudo isso que eu falei, diante de tudo isso que eu expus para nós nessa manhã, diante do fato de que não devemos expor ninguém, que Jesus confronta o pecado, que nós precisamos chamar de mestre e seguir a Jesus, que nós precisamos orar e comunhar com Deus para que nós possamos amar. Se isso gerar arrependimento em nós, o arrependimento precisa gerar uma mudança de atitude. Lá no verso 11, Jesus disse assim, o texto diz assim, né? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Mudança de comportamento. Arrependimento genuíno precisa gerar uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Arrependimento precisa gerar mudança de comportamento. Precisamos fazer essa autoanálise, pedir perdão a Deus aos nossos pecados e, conforme o texto diz, ir e não pecar mais. Arrependa-se. Porque quando nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça quando confessamos os nossos pecados. É necessário que haja esse arrependimento, para que haja essa mudança de comportamento. E arrependimento é diferente de remorso. Quando nós olhamos para a figura de Judas, nós temos um homem que sofreu com remorso ao ponto de tirar a própria vida. Sofreu com remorso ao ponto de tirar a própria vida. E quando nós temos a figura de Pedro, depois dele ter negado a Jesus 3 vezes, quando Jesus, então, o olhar de Jesus e o olhar de Pedro se cruzam, o texto diz que ele chorou amargamente, mas ele se arrependeu ao ponto de continuar no caminho de Jesus, continuar na trilha de Jesus, pregar o evangelho e em uma única pregação 3.000 almas se converter. 3.000 almas se converter. Essa é a diferença de arrependimento e de remorso. Remorso gera uma tristeza para a morte. Remorso gera uma tristeza que nós vamos ficando depressivos, que a pessoa vai se afundando em depressão, que a pessoa vai chegar ao ponto até de repente tirar a própria vida. Arrependimento, não. Arrependimento gera em nós mudança de comportamento, porque nós queremos fazer diferente. Nós gera uma tristeza para mudança de comportamento. Eu pecava, não peco mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu negava Jesus, não vou negar mais. Essa é a diferença. E o arrependimento que nós precisamos ter para gerar mudança de comportamento. Se você tem sido remoído por esse remorso de algum erro que você cometeu no pecado e que está gerando em você esse sentimento de depressão, de repente até pensar em tirar a própria vida, coloque-se diante do Senhor, porque, sabe por quê? Porque a sexta verdade que eu aprendo nesse texto é que Jesus escreve pecados na terra, mas o perdão escreve na cruz de Cristo. Aceite o perdão de Jesus. Esse remorso que você está sentindo é porque você não se perdoou. Então, aceite o perdão de Jesus.
Jesus escreve pecados na terra, onde as pessoas passam e apagam, onde passa uma mão e apaga, onde joga-se água e apaga. Mas a salvação está escrita na cruz, onde nada no mundo pode apagar. Jesus quer escrever os seus pecados hoje na terra, esperando que você se arrependa, esperando que você peça perdão, porque no momento que você pedir perdão, como eu disse, aquele pecado que é confessado, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. A partir do momento que você pede perdão, ele passa a mão e apaga. Mas imediatamente ele escreve o seu nome no livro da vida. Pecados são escritos na terra, mas ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer cravar o seu nome no livro da vida, onde nada pode apagar. Uma vez que o seu nome esteja no livro da vida, nada pode tirá-lo dali. Se você tem tido esse remorso que está gerando uma morte espiritual, uma morte emocional em sua vida, aceite esse perdão de Jesus. Aceite ser perdoado por Jesus, para que Ele possa te dar uma nova vida, uma nova história. Ele passa a mão na terra, e eis que se faz novo. Tudo se faz novo, e uma nova história pode ser contada, depois que Jesus se faz Senhor da nossa existência. 6 verdades que nós aprendemos nesse texto. Primeiro, não se deve expor ninguém. Segundo, Jesus confronta o erro sem expor ninguém. Terceiro, chamavam de mestre sem seguir. Os fariseus chamavam de mestre sem seguir a Jesus. Quarto, a oração e a comunhão é a chave para o amor. Quinto, arrependimento gera mudança de comportamento. E sexto, Jesus escreve pecados na terra, mas o perdão na cruz. Tome posse disso. Viva essas verdades na sua vida e sinta a diferença de servir a Jesus, de ter Ele como mestre e segui-lo para a glória do nome dEle. Amém? Lembre-se sempre, o seu nome, Jesus quer escrever no livro da vida, mas os seus pecados, Ele quer passar um pano, passar a mão na terra e apagar a partir da sua confissão e do seu arrependimento. Certo? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e vamos apresentar diante do Senhor novamente nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, mais uma vez te agradecer por este momento de estarmos aqui reunidos diante da Tua Palavra. Te louvamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Deus, em nossas vidas. Queremos te pedir, ó Pai, que essas verdades que aprendemos possam ser, ó Pai, verdades na nossa vida, que nós possamos colocá-las em prática. Clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que ouvem, ó Pai, e de repente ainda, ó Deus, não fizeram esse compromisso contigo, que a verdade, ó Deus, absoluta de que pecados, ó Pai, são escritos na areia, são escritos na terra, onde podem ser apagados, mas o Senhor quer escrever um perdão, quer escrever o nome dele no livro da vida, possa se fazer presente na vida dessa pessoa, a partir do arrependimento, a partir de aceitar a Ti, ó Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, ó Pai, onde quer que essa mensagem alcançar, vidas possam ser transformadas, vidas possam ser salvas e o Teu nome seja exaltado. Entregamos em Tuas mãos o nosso domingo, que nós possamos ter um domingo agraciado, abençoado na Tua presença. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, cada um destes que ouviram e que ouvirão essa palavra, que as suas famílias sejam abençoadas e que o Teu nome seja exaltado na vida delas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei, para me falar aqui e dizer um bom dia. Tinha parado aqui no meu irmão, né? Walter Rodrigues assistiu. Para quem não sabe, o Walter é meu tio, ele é padre, né? E ele acenou aqui pra gente. Que bom, tio, Deus abençoe, que bom ter o Senhor conosco, que o Senhor possa se fazer presente na sua vida continuamente, em nome de Jesus. Vanessa, Deus abençoe Vanessa, né? Junto com o Carlos, as crianças aí, que bom que vocês estão assistindo. Irmã Lourdes, claro, está assistindo lá com a vozinha, com a Renata, com as crianças, tudo lá embaixo, Deus abençoe.
Minha irmã Rose, lá no Goiás, também está assistindo. Deus abençoe, Rose. Deus abençoe o Jabes, os meninos, né? O Camilo, Elias. Irmã Eudes, Deus abençoe a irmã Eudes. Irmã Delci, que bom, irmã Delci, que está assistindo, Deus abençoe. E a irmã Kelma Rosendo. Deus abençoe a irmã Kelma, Mateus, Yuri, Amanda. Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Como eu sempre gosto de lembrar, eu sou o pastor Rodson, pastor da Igreja Batista Boas Novas na QNR, né? Nós temos a nossa sede no Penorte, na Ceilândia. Você é sempre bem-vindo para estar nos acompanhando. Hoje, à noite, às 19 horas, temos culto, ceia do Senhor. Então, prepare o seu suco de uva, o seu pão, para cear conosco, tá certo? Às 19 horas no YouTube. Na quinta-feira, estaremos aqui também, nesse mesmo canal, estudando o livro de 1 Coríntios, né? Continuamos estudando o livro de 1 Coríntios. Sábado, às 18 horas, temos culto jovem no Instagram da Juventude MPC, Mocidade Marcados pela Cruz, aliás. E também, né, mais uma vez, domingo, sempre às 9 horas aqui nesse mesmo canal. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo. Quando acabar tudo isso, será muito bem-vindo receber você para nos fazer uma visita e compartilhe em nome de Jesus esse vídeo com seus contatos. Deus abençoe você e sua família nesse domingo, em nome de Jesus.